Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu aqui no corpo físico, planeta Terra, Universidade do Espírito, onde nós nos encontramos para realizarmos as nossas transformações tão urgentes e necessárias. Que possamos fazer, conforme nos disse Jesus, esforços constantemente para seguirmos este caminho da transformação, porque Jesus é o caminho que leva para esta verdade e para a vida. Então agradecemos também a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos exemplificados que ele nos deixou, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos. Agradecemos aos mensageiros do Cristo, estes que nós conhecemos com o nome de anjos de guarda, espíritos protetores, esses companheiros que de forma perseverante estão conosco, nos auxiliando em nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que de forma perseverante também estão aqui conosco, para juntos refletirmos acerca dos ensinamentos do Cristo. Muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos, receba, mesmo de forma virtual, o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança. Livro da Esperança, de autoria de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje trouxemos aqui para as nossas reflexões o capítulo de número 9, que tem como título O Remédio Justo. Então aqui Chico Xavier, nas suas anotações, deixou aqui para nós estes ensinamentos em relação a este remédio justo, que na maioria das vezes, nós que aqui nos encontramos, ainda nesta condição de imperfeição moral, quando observamos algum sofrimento com algum companheiro de jornada, conosco mesmo em especial, nós reclamamos, nós até duvidamos da existência de Deus ou da sua bondade, da sua misericórdia. Por que deixa as criaturas sofrerem? Nós reclamamos e duvidamos em muitas situações da existência desses companheiros que nós conhecemos como anjos de guarda, espíritos protetores, que estão aí para nos auxiliarem. Mas, conforme o título deste capítulo, todos estes problemas pelos quais nós estamos passando, ou venhamos passar, ou que já passamos, é exatamente o remédio justo, conforme nós iremos estudar aqui nesta lição de número 9. Mas antes de começarmos aqui nas reflexões de Chico Xavier e Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira aqui do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem de número 30. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, todos os companheiros que se encontram nesta página virtual de todos os pontos da Terra, não só aqui da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. Nós temos aqui a nossa companheira Arlinda Rodrigues, mais uma vez, lá de Portugal, que mais uma vez se encontra aqui conosco. Recebam todos o meu abraço fraternal e de gratidão. Paulo Sérgio, Carmo,
companheiro de jornada que também está aqui, seja bem-vindo. Mário Tácito, muito obrigado pela presença. Então, Pastorino nos diz o seguinte: não transforme, aqui ele fala sobre a prece. Será que nós já sabemos verdadeiramente orar? Então aqui, e Jesus nos orienta isto há 2000 anos. Jesus nos disse que quando fôssemos orar, não nos preocupássemos com muita palavra, com palavreado excessivo, nem ficar bradando aos quatro cantos, conforme ele disse, nas esquinas das ruas largas, para sermos vistos pelos homens, porque Deus conhece no segredo das nossas necessidades. Aí vem Pastorino e nos diz o seguinte: não transforme sua prece em petitório insistente. Então aqui ele nos orienta que nós não podemos transformar a nossa prece em um petitório insistente. E aí ele diz: o Pai, palavras de Jesus, ele repete aqui: o Pai sabe aquilo de que necessitamos mesmo antes de pedirmos. Aí você pode questionar: se Jesus disse que o Pai sabe das nossas necessidades mesmo antes de pedirmos, por que então temos que orar? Por que então temos que pedir a Deus, já que Ele sabe e vai nos atender de acordo com a nossa necessidade real, de acordo com o momento em que tivermos condições de receber aquele atendimento? Então, para que e por que orar? Sem sombra de dúvida que orar é um ato de humildade, é um ato de reconhecimento da nossa pequenez diante do nosso Pai. Nós precisamos nos postar humildemente e rogarmos o seu amparo, a sua proteção, a sua assistência, através desses abnegados filhos de Deus também, nossos irmãos, que já têm condições de nos auxiliarem, porque Deus atende e assiste às suas criaturas através das outras criaturas que já têm condições para isto. E aí Pastorino nos diz: quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem nas mesmas condições. E aí ele acrescenta: no momento da prece, evite o egoísmo. Então aqui ele nos chama a atenção de uma forma clara e sábia que no momento da prece, até mesmo e principalmente no momento da prece, nós temos que evitar o egoísmo. Não pedirmos apenas para nós, mas para todos aqueles que se encontrarem nas mesmas condições que as nossas. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Então, quando nós pedimos para todos com verdadeiro amor, nós seremos os primeiros a receber o benefício. E aí ele explica por que o benefício chegará em primeiro lugar para nós mesmos. Porque quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Então, que possamos acender esta luz da prece no nosso interior, para que possamos nos iluminar em primeiro lugar e nos tornarmos luz para outros companheiros de jornada. Então, aqui chegamos nas palavras de Emmanuel e Chico Xavier, neste capítulo 9, O Remédio Justo, do Livro da Esperança. E Emmanuel, como sempre, neste livro, que é composto por 90 capítulos, ele traz um versículo do Novo Testamento, um versículo da Bíblia e, na sequência, um item de o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui ele trouxe anotações de Mateus, lá do Sermão do Monte, palavras de Jesus quando ele nos falou sobre a felicidade ou sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados, disse Jesus, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E em o Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel destacou a seguinte frase que ele retirou do capítulo 5, do item 12, que está diretamente ligado a este versículo de Jesus. E aí ele diz o seguinte, lá no Evangelho:
por estas palavras, ou seja, bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então aqui ele nos chama a atenção, os espíritos amigos, que nós temos que bendizer, temos que agradecer estes momentos de dificuldade pelos quais nós estivermos passando ou venhamos passar, porque quando estamos sofrendo, é sinal de que estamos no caminho e a caminho da cura. Porque a partir do momento em que nos curarmos espiritualmente falando, não teremos mais necessidade de sofrer, não teremos motivo para o nosso, ou motivos para o nosso sofrimento, ou para o sofrimento. Porque o sofrimento não é vontade de Deus, não é Deus quem quis ou que queira que nós soframos, porque Deus quer a nossa felicidade, todos nós fomos criados para a felicidade, mas Deus permite que soframos, como falamos isto de forma insistente, constantemente. Deus permite que soframos porque é o resultado das nossas escolhas. Deus não muda a sua lei para nos atender, porque Deus, sem sombra de dúvida, é Pai, e é um Pai de amor, é de um amor que nós não conseguimos alcançar na sua definição completa, conforme nos diz aqui a nossa companheira Cristina Guarda, nos falando sobre Deus como este Pai de amor. E aí Emmanuel começa as suas reflexões nos dizendo o seguinte: perguntas, ele fala que nós perguntamos muitas vezes pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Então, quando isso acontece, afirma aqui Emmanuel que nós questionamos a presença, onde estão estes companheiros? Cadê a presença desses espíritos guardiães que não estão nos assistindo neste momento ou nestes momentos de dificuldades? E aí ele acrescenta: desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Então, quando estamos passando por desastres, por provações, por enfermidades, por flagelos, realmente nós indagamos de forma aflita onde estão esses companheiros, onde está Deus, ou onde estava Deus que deixou que aquele problema acontecesse ou se instalasse na nossa vida, no nosso agrupamento familiar. E aí ele faz dois questionamentos na sequência. Onde os amigos desencarnados que não protegem a criatura, onde estão estes amigos, ou onde estiveram, ou onde estavam estes amigos desencarnados que não protegeram as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Como que estes companheiros não preveniram as criaturas em relação a esses transes que nos parecem verdadeiras calamidades? E aí Emmanuel, depois desses questionamentos, ele segue nos esclarecendo o seguinte: se nós aspiramos, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores, então se nós aspiramos, se nós esperamos, se nós queremos realmente conhecer e pretendemos conhecer a atitude moral desses espíritos de sabedoria, desses espíritos superiores, esses mensageiros, esses ministros de Deus que estão aí constantemente com esta disposição em nos auxiliar diante dos padecimentos de todo matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Então aqui Emmanuel nos traz esta informação. Se queremos realmente conhecer a atitude moral desses espíritos amigos, desses anjos guardiães, que consultemos os corações, que consultemos as atitudes de criaturas que estão aqui na terra, de criaturas que já passaram aqui pela terra,
que já aprenderam, ou que já tinham aprendido, ou que tenham aprendido verdadeiramente sobre o amor aqui na Terra, amor incondicional. E aí ele cita aqui várias situações de criaturas. E aí ele começa dizendo: ausculta, se queremos realmente conhecer a atitude desses companheiros espirituais, é preciso que auscultemos o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairam ou que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Então aqui ele nos fala sobre as mães, as grades de um presídio, as grades do manicômio, mas reconhecidas pela necessidade dos seus filhos ali estarem, porque fizeram coisa errada, e ali eles estando, poderá não acontecer coisa pior. Ali é exatamente o resultado das suas escolhas, eles estão ali porque escolheram equivocadamente, e se eles não estivessem ali recolhidos, coisa pior poderia lhes acontecer, ou seja, é o remédio justo. E aí ele fala na sequência: ouve, se você quer conhecer a atitude moral desses espíritos benfeitores, ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital para que lhe seja amputado este ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abreviem a existência. Então aqui ele fala, aqui em especial naquela época da existência de doenças tipo a lepra, em que era preciso amputar um membro aqui, um membro ali, para evitar que abreviasse de uma forma mais rápida a vida, ou qualquer outro tipo de doença refletindo no corpo físico. Então ele fala que é preciso que ouçamos os gemidos desses pais amorosos que por amor entregam os filhos do seu sangue para que ampute algum membro do seu corpo para evitar que abrevie a vida no corpo físico. E aí ele pede ainda para que realmente nós possamos conhecer a atitude moral desses espíritos amigos, que nós escutemos as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Então aqui ele fala das esposas que realmente amam, mas que por erros dos seus esposos, elas concordam e aceitam a separação provisória numa prisão, por exemplo, igual ele coloca aqui, para que eles não venham cair numa delinquência, em uma fossa de delinquência mais profunda. E aí ele pede ainda para que perguntemos o pensamento, ou perquiremos o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor, os pais endividados em doenças infecto-contagiosas, na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Isto ocorria muito há uns bons anos atrás, na época do Cristo, ocorria muito o Vale dos Imundos, onde os leprosos eram recolhidos, eram colocados ali pela família, uns para ficarem livres, outros para não acontecer isto aqui, contágio a outras criaturas. Aqui em Goiânia mesmo, até uns anos atrás, nós tínhamos a colônia Santa Marta, onde eram acolhidos e recolhidos estes companheiros com esse tipo de doença. Então, neste caso aqui, ele fala dos filhos que entregam ali os seus pais, ou um ente querido que entrega um outro ente querido para evitar o contágio a outras criaturas. Então, aqui ele fala que é preciso que nós imaginemos tudo isto, pensemos em tudo isto em relação àqueles corações que realmente amam. Não é em relação àqueles que fazem isto
para se verem livres provisoriamente do problema, mas que fazem isto por amor verdadeiro. E aí ele diz na sequência, depois de ele fazer este relato, fazer estes lembretes em relação a estas criaturas que realmente amam e que realmente sofrem quando têm que enfrentarem este tipo de problema ou esses problemas, ele diz que todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos, ou seja, ligados aos seres que mais amam, orando e trabalhando, para que lhe retornem ao seio. Então ele fala que todos esses companheiros que passaram, que venham passar por esse tipo de problema, eles continuam orando, eles continuam trabalhando, eles continuam agindo no bem constantemente para que aquele ente querido, em um determinado momento, volte para o convívio familiar. E aí ele diz na sequência o seguinte: quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no esquecimento. Então, ninguém está esquecido, conforme ele nos lembra aqui, como nós sabemos que Deus é amor, Deus cuida de todas as suas criaturas, por menores que sejam, por mais insignificantes aos nossos olhos, seja a criatura, aqui falando desde o verme que está sob a terra, aos mundos, aos corpos celestes que estão sendo, digamos assim, que estão circulando no universo, Deus cuida de tudo, ninguém está no esquecimento. Então é por isso que ele nos lembra: quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no esquecimento, por parte dos benfeitores espirituais que lhes seguem a marcha. Eles não estão esquecidos, nós não estaremos e jamais estamos e jamais estaremos esquecidos, porque esses benfeitores espirituais estão seguindo constantemente ali do nosso lado a nossa marcha. Aí ele afirma que o amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Então, por piores que sejam as nossas dificuldades, por piores que sejam as nossas dores e sofrimento, o amor está ali constantemente, o amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, assim como a luz do sol que brilha sobre todas as nuvens. E aí ele afirma na sequência, em relação ao nosso comportamento, que ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo o bem prevaleça. Então aqui ele fala que esses mensageiros do Cristo, esses mensageiros do bem, esses ceareiros do amor, eles estão constantemente nos auxiliando para que não aconteça conosco a revolta, o desalento, e eles estão constantemente ali à frente de todo mal, para que todo o bem prevaleça. E por último, Emmanuel nos diz, para encerrar as belíssimas reflexões, isso porque tudo isso que ele falou em relação a essas criaturas em sofrimento, em relação a esses benfeitores espirituais, isso porque onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que junto delas não suceda o pior. Então aqui ele nos lembra que em muitas situações, mesmo que estejamos trabalhando no bem, mesmo que sejamos almas sinceras à procura do bem, mesmo assim o sofrimento nos visita, para ser, nesta situação, aquele remédio justo, porque em outras ocasiões nós já fizemos muitas coisas erradas, não é pelo fato de estarmos hoje nos esforçando para sermos melhores, que os nossos erros do passado serão todos esquecidos, não.
Nós hoje, estando já nos esforçando, cada um de nós nos esforçando para trabalharmos no bem, significa que nós estamos mais qualificados para resgatarmos os nossos erros do passado. É por isso que em muitas situações nós questionamos isto. Mas por que que o fulano, a fulana, é uma criatura tão boa, é quase um santo aqui na Terra? Por que ele sofre tanto? Chico Xavier passou por dores e sofrimento durante toda a sua trajetória aqui na Terra. Seus 92 anos no corpo físico foram de dores e sofrimento. É porque já era um espírito qualificado para passar por todos aqueles problemas e demonstrar a todas as criaturas que mesmo com dificuldades, mesmo sem saúde no corpo físico, é possível trabalhar no bem. Então que possamos refletir sobre isto e não reclamarmos, mas aproveitarmos as oportunidades para aprendermos, porque Deus é Pai, nunca nos abandona, está sempre no comando da nossa vida, no comando da nossa vida. Assim nos afirma a nossa companheira Arlinda Rodrigues, lá de Portugal. Então, sem sombra de dúvida, que só temos que ter gratidão a Deus e ao plano espiritual, a estes mensageiros que constantemente estão nos auxiliando para que coisa pior não nos aconteça. Porque o mal também, o sofrimento também, é aquele freio de mão, simbolicamente falando, como se fosse um veículo, é aquele freio de mão puxado ao máximo para não cairmos no precipício mais profundo. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela presença, pela companhia, por aqui nos encontrarmos juntos nesta sala virtual, neste centro espírita virtual, estudando o Evangelho do Senhor. Abraço fraternal a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E temos a certeza que Ele permitirá vários e vários outros encontros e reencontros para seguirmos adiante nesse processo de transformação de nossas vidas. Até breve, meus irmãos.